Tentado essa última semana. Uhum. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de anatomia para o P1 de radiologia. Vamos dar continuidade à nossa aula 9, onde iremos falar sobre o sistema urinário e reprodutor. Então, dando continuidade onde paramos na aula passada, vamos falar sobre a configuração interna dos rins. Você concorda com a gravação e posterior divulgação desta aula no meu canal do YouTube? Sim. Ok, então vamos começar. Primeiramente, gostaria de saber, Érica, se ficou alguma dúvida em relação à parte do sistema circulatório que a gente encerrou na última aula, né? E alguma coisa relacionada à parte inicial dessa aula de sistema geniturinário, sistema reprodutor e urinário. Por enquanto, ficou alguma dúvida? Não, por enquanto não. Ok. Então, a gente vai dar continuidade, né? Como eu falei, a partir da configuração interna. Eu não quis aprofundar muito a questão dos néfrons, né? Que fazem, vamos dizer assim, a parte mais importante dos rins. Ele é um pouquinho mais complexo, e para não ficar tanta informação em uma única aula. Então, vou estar fazendo uma breve revisão dessa configuração interna e a gente falar um pouco mais sobre a questão, né, de como que ocorre a filtração nos rins e seguir com toda o restante, né, da parte do sistema urinário e depois do sistema reprodutor. Então, a gente fazendo, né, um corte frontal aqui no rim, a gente vê que temos estruturas, vamos dizer assim, através de colorações diferenciadas, onde a gente tem uma parte avermelhada e lisa, que é o córtex renal, que vai ser essa parte mais externa, vamos dizer assim, que vai estar envolvendo os rins, em uma área marrom avermelhada, que vai ser a parte mais interna, onde a gente tem o que chamamos de medula renal. Como a principal função do rim é a questão da filtragem, né? Da filtragem do sangue, então a gente precisa que existam vasos sanguíneos que cheguem até os rins para que, né, esse sangue possa ser filtrado de fato. Então a gente vê que temos veias e artérias, né, que vão estar passando aqui. Lógico que essas veias e artérias, elas cada vez mais vão diminuindo de tamanho, né, até chegar ao nível de capilar para que possa ser é, vasos menores, né, para que esse sangue ele possa ser filtrado lá nos néfrons que vão estar aqui dentro das pirâmides renais. Então, só lembrando, aqui a gente tem as pirâmides, né, que está em formazinha aqui meio de triângulo, né, de pirâmide mesmo, cálices menores e cálices maiores. E aqui é a pelve renal, onde a urina que vai estar sendo produzida dos néfrons aqui dentro das pirâmides, elas vão através dos ductos comuns, né, ficar gotejando aqui e, né, ser encaminhado pelos ureteres até chegar na bexiga. A medula consiste de 8 a 18 estruturas cuneiformes, que a gente viu que são as pirâmides renais, que podem ser vistas aqui nesse esquema, né? A base dela é a extremidade mais larga, que a gente tem aqui, e vai estar voltada para o córtex renal, e o seu ápice ele vai estar voltado aqui para os cálices, tá? Então, a gente vai ter a pirâmide, onde a base voltada para o córtex e o seu ápice voltado para os cálices renais. A parte dos córtex renal que se estende entre as pirâmides renais são chamadas de colunas renais. A gente vê que essa região aqui a gente tem a medula e essa parte aqui mais externa a gente tem a região do córtex. Juntos, o córtex e as pirâmides renais, né, da medula renal, constituem a parte funcional, que é o que chamamos de parênquima do rim. No parênquima estão as unidades funcionais dos rins, que são os néfrons, em torno de 1 milhão,
que são estruturas microscópicas, né? A gente, se pegar um rim, a gente não vai conseguir visualizar a olho nu, a gente consegue visualizar a medula, tá? Essa distinção da coloração, como a gente tem nessa imagem aqui. Mas não conseguimos visualizar os néfrons. Ele não é tão grande quanto tá aqui nessa imagem, tá? Ele é bem menor, bem microscópico, até porque para caber 1 milhão de néfrons aqui, né, a gente tem ter noção dessa proporção. Então, a urina formada pelos néfrons, ela vai ser drenada, né, pelos ductos papilares e vão se estendendo nas papilas renais até, né, ser drenado. Aqui no néfron, nós temos estruturas, como eu falei, onde os vasos, né, as artérias aferentes, que vão ser as que chegam aqui no néfron, a gente vai ter a região do glomérulo, onde vai estar tendo a passagem do sangue aqui para cá, formando a cápsula de Bowman, para o ducto contorcido proximal, ou ducto ou túbulo proximal. Logo em seguida, né, após esse ducto contorcido, a gente vai ter a alça de Henle, que vai ajudar, ela vai ter uma parte que ela vai ser impermeável, tá? E depois a gente tem o ducto contorcido distal e, por último, o ducto coletor, onde todos, né, os néfrons, eles vão estar interligados, vamos dizer assim, para a urina ser encaminhada para um único sentido. Aqui a gente tem a parte do néfron, aonde ele se situa, vamos dizer assim, contemplando uma parte do córtex e outra contemplando a medula renal, tá? Aqui em vermelho, nessa imagem, são vasos que vão estar constantemente entrelaçados, né, aqui no néfron, porque a gente vai ter durante todo o processo de filtragem no sangue aqui, a gente vai ter momentos áreas, né, onde vai estar tendo reabsorção, por exemplo, de água para o corpo, né? Então, a urina o sangue que está passando aqui não vai ser 100% da água que está nesse sangue que vai ser eliminada. Então, os néfrons, eles vão ter a função de reabsorver a água também e outras substâncias sanguíneas que vão ser importantes para o nosso corpo. Ao mesmo tempo, aquilo que for nocivo, que for tóxico, que estiver em excesso, vai ser eliminada pela urina. E aí, lógico, eu não vou estar entrando em detalhes como é o funcionamento aqui, porque isso é fisiologia. Então, a gente, né, ainda na configuração interna dos rins, aqui a gente tem a imagem do rim direito, cortado em vários planos aqui, ó, a gente vê um plano aqui, outro, então a gente tem 3 planos aqui, expondo o parênquima, que é a parte funcional, né, e expondo a pelve renal. Então, a gente tem na sua parte mais externa, recobrindo o rim, né, no caso aqui o rim direito, a gente vai ter o que chamamos de cápsula, tá? A cápsula fibrosa que vai estar revestindo, né, deixando ali vamos dizer, uma camada protetora para aquele rim. Logo em seguida, a gente vai ter o córtex renal. Desculpa. A gente vai ter a medula, onde teremos as pirâmides, né? Nessas pirâmides nós temos a base voltada para o córtex e o ápice voltado para os cálices. Os cálices são divididos em 2, os menores, que são os logo após as pirâmides, e, né, quando eles se unem, formando os cálices maiores. A gente tem aqui também a pelve renal, né, onde após a união desses cálices maiores, a gente vai ter uma região onde vai se concentrar, né, essa urina para gotejar aqui. Em amarelo aqui a gente está visualizando gordura, porque, né, o nosso corpo ele vai ter vários ambientes, vamos dizer assim, que vão poder estar permitindo o acúmulo de gordura, e aqui, né, nos rins também vai ter essa possibilidade. Na configuração externa do rim, né, ou dos rins,
Os ductos drenam para as estruturas chamadas de cálices renais menor e maior, no caso aqui ainda é configuração interna, tá? Então, os cálices menores e maiores, cada rim tem de 8 a 18 cálices menores e de 2 a 3 cálices maiores, né? Porque eles vão se condensar, formando aqui os cálices maiores até chegar ao nível de pelve renal. O cálice renal menor recebe a urina dos ductos papilares de uma papila renal e transporta até o cálice renal maior. Como eu falei, essa urina ela vai ficar gotejando, né, à medida que ela for se formando e, consequentemente, essa urina vai sendo encaminhada, né, a nível dos cálices menores, maiores, pelve renal, até chegar nos ureteres e serem encaminhados para a bexiga. Então, do cálice renal maior, a urina drena para a grande cavidade, que é a pelve, né? E depois para fora até chegar na bexiga. Então, dos ureteres para a bexiga. O hilo renal se expande em uma cavidade no rim, chamado de seio renal. Como eu havia falado na aula passada, né? Nós temos glândulas que vão estar sobre os rins, que são chamadas glândulas suprarrenais, ou também pode ser chamada de glândulas adrenais, e elas vão ter uma importância muito grande na questão hormonal do nosso corpo, inclusive para ajudar na regulação da nossa pressão arterial. Então, elas estão localizadas, essas glândulas, entre as faces superomediais dos rins e o diafragma. Então, cada uma dessas glândulas suprarrenal, lembrando que são duas, né, devido a termos dois rins, elas estão envolvidas por uma cápsula fibrosa e um coxinho de gordura, né? Possui duas partes, o córtex e a medula suprarrenal, ambas produzindo diferentes hormônios. No caso do córtex, secreta os hormônios essenciais à vida, enquanto os hormônios da medula não são os essenciais. A medula da glândula suprarrenal pode ser removida sem causar efeitos que comprometam a vida. Então, algumas regiões do corpo, quando a gente adoece, sofre algum acidente, tem algum câncer, né, alguma coisa do tipo, elas podem ser removidas sem causar, vamos dizer assim, tantos danos, né? Você podendo complementar ali através de medicações, né, hormônios suplementares. Aqui a gente tem a configuração da glândula suprarrenal. Ela fica, como eu falei, sobre, né, os rins, certo? Num corte, aqui a gente consegue visualizar que a parte interna dela vai ser a medula e a parte externa o córtex, assim como a gente tinha nos rins. E ambos vão ser responsáveis por produção de hormônios. Chegamos então nos ureteres, né, que são dois tubos que vão simplesmente ter a função de transportar a urina dos rins para a bexiga. Lógico que se houver algum problema que impeça a passagem da urina por esses tubos, né, que são os ureteres, vai causar um problema de saúde, como por exemplo, os próprios cálculos renais, que são formados assim como a gente viu lá na vesícula, aqui nos ureteres, né, nos nossos rins, a gente também pode ter a formação de cálculos, que no caso vão poder, dependendo do tamanho, obstruir esses ureteres, chegando ao nível, né, e lógico, cada situação deve ser avaliada pelo profissional médico, né, mas podendo chegar até ao nível de ser necessário fazer uma cirurgia para a retirada desses cálculos. Então, os ureteres são órgãos pouco fibrosos, né? Tem menos de 6 milímetros de diâmetro e de 25 a 30 centímetros de comprimento, né? Visto que os nossos rins, eles ficam mais próximos na região aqui do diafragma, então os tubos, que são os ureteres, eles devem chegar até a bexiga, que vai estar, né, na parte mais inferior, ali na região pélvica. A pelve renal é a extremidade superior do ureter, localizada, né, no interior do rim. Descendo obliquamente para baixo, né, então ele vai fazer essa curvazinha do rim imedialmente. O ureter percorre por
por diante da parede posterior do abdômen, onde vai penetrar, né, na cavidade pélvica, como eu falei, o rim ele vai estar mais superior, né, e os ureteres saindo do rim, ele vai ter aí sua extensão até chegar na região pélvica. E nessa região a gente vai ter o ósseo do ureter, que é a abertura, aonde vai estar localizado na bexiga e cada um, né, lembrando que nós temos 2 ureteres, eles vão estar gotejando ali a urina na bexiga, né, onde vai estar sendo armazenada. Em virtude do trajeto que essa urina percorre, né, distinguem-se 2 partes do ureter, a região abdominal e a região pélvica. Sendo assim, os ureteres eles são capazes de realizar contrações rítmicas, denominadas peristaltismo, como a gente já viu, né, no nosso sistema digestório, através da musculatura lisa. E a urina se move ao longo dos ureteres em resposta da gravidade e também destes movimentos peristálticos. Então, aqui a gente, né, nessa imagem pontilhado aqui, a gente tem o ureter direito e o ureter esquerdo. Então, a gente tem a localização aqui dos nossos rins. E nessa região aqui, a gente tem a parte abdominal e na parte inferior nós temos a parte pélvica, certo? Então, a gente vê que tem, né, uma certa distância entre os rins e a bexiga e, né, graças ao movimento peristáltico que não há um retorno, né, da urina. Então, não só a gravidade, mas o movimento peristáltico vai ser importante para que a urina ela vá de forma unidirecional para a bexiga. A bexiga ela é um órgão ímpar, né? Nós temos apenas uma bexiga. Ela funciona como reservatório temporário para que a urina ela esteja sendo armazenada. É lógico que a quantidade e o tempo, né, de intervalo, vamos dizer assim, entre uma ida ou outra no banheiro, vai depender da quantidade de consumo de água que você tem. Então, se você bebe muita água, né, se você se hidrata bastante, isso é ótimo para a sua saúde. E, consequentemente, né, você vai ter uma periodicidade maior de ida ao banheiro do que uma pessoa que não se hidrata. Então, se você toma pouca água, o corpo ele vai tentar ao máximo, né? Lembra que eu falei a questão lá nos néfrons que tem uma questão de reabsorção de água? Então, se você toma pouca água, sua urina ela vai ficar extremamente concentrada. Isso aí vai influenciar uma situação simples que você pode identificar isso é através da cor da urina. E aí eu pergunto a vocês, meninas, vocês já viram que a urina da gente ela tem cor diferente ou não? Já. Ela pode ter quais tons? Pronto, exemplo, pela manhã, né? Assim, a gente acorda, aí quando a gente vai no banheiro logo, ela é bem, um amarelo bem puxado para laranja, bem forte. Bem concentrado. Aí depois a gente vai tomando água, eu mesmo tomo muita água. Aí depois vai clareando, ficando um amarelozinho bem clarinho. Às vezes até ficando quase transparente, né? Quase transparente, Exatamente. Mesmo. Então, por que, né, pela manhã ela é um pouco mais escura? Porque a gente passou muito tempo, né, armazenando urina. Porque a gente dormiu, né, passou várias horas sem beber água também, e aí vai ter uma concentração maior. Já durante o dia, a gente já costuma ter uma periodicidade maior. Então, vamos supor, para quem tem 8 horas de sono, né, ininterrupto, sem ir no banheiro nem nada. Então, é 8 horas de urina se concentrando ali na bexiga. Durante o dia, vamos supor, se você acordou de 8 horas da manhã, só para ficar fácil de fazer o cálculo. Se você acordou de 8 horas da manhã, fez lá o seu xixizinho, né? E aí, durante o dia, você não vai esperar 8 horas igual quando você estava dormindo, né? Então você não vai ficar de 8 da manhã até 16 horas da tarde sem ir ao banheiro.
provavelmente você vai, né, algumas vezes durante o dia. Lógico, pode acontecer um dia ou outro que você passe realmente muitas horas, mas normalmente a gente costuma, né, durante o dia ir mais vezes ao banheiro. E como eu falei, quanto mais água você consumir, mais clara vai ficar a sua urina. Por quê? Isso mostra que você está hidratando o seu corpo, que você não está precisando reter a água que você está consumindo, porque está em equilíbrio. Então, você vai ter ali uma urina mais clarinha. E isso ajuda até na questão que eu falei agora há pouco do cálculo renal. Então, quanto mais você ingerir água, né, menos chances você vai ter de ter algum problema referente, né, o aparecimento de cálculos renais. Tá? Então, bebam água, tá bom? Isso só vai ajudar o corpo de vocês. E cuidado também no consumo excessivo, tá, gente, de água mineral. Sabem por quê? Sim, meninas? Porque a gente precisa ter cuidado em relação a consumir água mineral. Professora, eu já ouvi falar, assim, que não é bom por causa... Eu não sei explicar muito bem, não. Mas... é porque tem tanto ditado popular que às vezes a gente fica sem saber, porque água é uma coisa Fica que a gente tem que confuso tomar, se né? realmente é algo sério ou se é algo... se é verdade ou se é mentira. Porque é o que os médicos indicam, tome água mineral, ou Não, então tome fervida, não água. sei o quê. Os médicos indicam para tomar água. Não, aí a gente diz assim, né? Então, aí, geralmente, tome água mineral porque ela é isso, ela é aquilo, filtrada e não tem bactéria, não sei o que lá. Aí, ao mesmo tempo, hoje em dia, aí já vem essa história já. Ai, não, água mineral faz mal por conta do minério. Exatamente. Quando Dos tá minerais, não é fazendo, minério, tá? e cria cálculos. Tem gente que Isso. ainda fala que cria cálculos. A gente fica até assim, sem saber É o que fazer, assim, na realidade. na verdade, ó, tentar esclarecer um pouco, né? A água mineral que a gente toma aqui no Brasil, aqui na Paraíba, ela não é muito boa. Por quê? Porque a água mineral, né, existem fontes naturais de água, e essa água ela é retirada da natureza e engarrafada para que a gente, né, faça o consumo. Só que com a grande quantidade de liberação, né, pelo governo de agrotóxicos, pelo grande quantidade de desmatamento, pela alta incidência de poluição através de esgoto, né, nos rios, o que é que acontece? Essa água que a gente consome, ela deveria, teoricamente, ser uma água boa, uma água natural. Mas já foi feito diversos estudos onde foi identificado, por exemplo, coliformes fecais em água mineral. Entendeu? Então, coliformes fecais são fezes, né? Então, é necessário a gente ter cuidado, né, com qual água mineral a gente vai tomar, né? Qual é a marca, tudo. Então, não é tão simples assim. E, no caso, pessoas que já têm uma predisposição para desenvolverem cálculos renais, então não é indicado elas estarem tomando a água mineral justamente para evitar, né, que haja um acúmulo ali de minerais formando novos cálculos. Mas água, né, ela deve ser tomada, deve ser filtrada, na impossibilidade de filtrar, ferver essa água para poder ser consumida, tá? Então a gente não pode, aqui no Brasil, né, simplesmente abrir a torneira e beber água. Como a gente vê, por exemplo, em muitos filmes americanos, né, o pessoal pega ali, abre a torneira, coloca um copo e já toma. Aqui não, a gente precisa acoplar um filtro, né, na torneira, ou então ter um filtro de barro ou outros tipos, para que a gente possa estar, né, tendo
uma água com um pouco mais de qualidade para ser consumida em nossa residência. Mas o fundamental é bebam bastante água, certo? No caso, né, da urina, desculpa, da bexiga, ela vai servir justamente para o armazenamento da urina. Como ela é um órgão, né, que ele é muscular, ele vai ter a possibilidade de se distender, né? Então ele fica relaxadinho ali, pouca urina, e aí à medida que a urina vai chegando, ela vai enchendo. Lógico que isso tem um limite, né? A nossa bexiga, ela não vai ficar enchendo indeterminadamente. Ela vai ter um limite que vai impossibilitar da gente armazenar mais alguma coisa, né? E aí, se a gente não tiver com nenhum problema, a gente vai fazer o quê? Xixi nas calças, né? Porque chegou no limite ali. Mas existem alguns problemas que podem ocasionar que essa urina ela não saia. Um deles é o cálculo renal, se ele já tiver descido pelo ureter, né, chegado até a bexiga e obstruindo a uretra. E outra situação, por exemplo, vou citar aqui infecção urinária, ou então um homem que esteja com uma próstata inflamada, ou então mesmo um câncer de próstata, né, onde inchou ali o tamanho, e aí a uretra ela fica assim, ó, coladinha. Então, se eu se eu fiquei inchado, né, se aquela próstata ela ficou inchada, então ela vai o quê? Ela vai empurrar, né, a uretra, fazendo com que o espaço, vamos supor que era assim, à medida que aqui é a próstata e aqui vamos supor que fosse a abertura da uretra. Então, no momento que eu encher, eu vou fazer o quê? Vou estar diminuindo a passagem aqui da urina pela uretra, e isso vai ocasionar o que a gente chama de bexigoma. Vocês já ouviram falar? Meninas? Eu não, professora. Nunca ouvi falar, não. Bexigoma. Quando a gente tem justamente uma situação onde a bexiga ela fica extremamente cheia, né? Ela não passa, a urina ela não consegue sair. E como eu falei, a gente precisa, né, eliminar a urina. A gente tem um limite ali de capacidade da bexiga. E aí, em algumas circunstâncias, vai acontecer dessa urina ela não conseguir passar. E aí, se isso acontecer, né, a gente precisa, depende da circunstância, mas o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro passo é como é que chama? Sonda. A sonda de alívio que chama, tá? Então, se for um homem, né, através do pênis ali, coloca a sonda, e aí essa sonda ela vai conseguir atravessar essa obstrução, na maioria das vezes, certo? Por isso que eu disse, lógico que isso vai depender de cada caso. Então, ela vai ser passada ali pelo profissional de enfermagem, a sonda, e né, a pessoa vai conseguir, como essa sonda vai ultrapassar a parte de obstrução, então ela vai conseguir urinar, certo? Muitas vezes, né, dependendo da situação, você ao tomar uma medicação, né, passou a sonda de alívio, diminuiu ali a inflamação, aí você volta ao normal. Outras circunstâncias, você precisa ficar com sonda, né, por sonda de demora, que chama, justamente porque vai ser mais tempo. E, dependendo da situação, é necessário uma cirurgia, tá? Como eu dei o exemplo de um câncer de próstata, tá? Se você não fizer cirurgia, não vai adiantar,
né? Por quê? Porque o câncer, ele é um tumor que vai ficar só crescendo, crescendo, crescendo. Então, cada vez mais vai ficar obstruindo ali. Então, aquela sonda que inicialmente você poderia estar utilizando uma sonda de alívio, né? Que é só ali, coloca, depois tira, esporadicamente fazendo isso, já não vai ser mais necessário, vai ter que ser usado uma sonda de demora, aquela sonda permanente que vai ficar ali, né, o tempo todo. E como eu falei, cada caso é um caso. Quando a bexiga está vazia, né, ela vai ficar localizada na parte inferior do peritônio e posterior à sínfise púbica, né, atrás da sínfise púbica. Quando ela está cheia, né, ela vai crescer de tamanho, porque vai estar com urina dentro dela, ela vai crescendo para a cavidade abdominal. Em média, a capacidade da bexiga é em torno de 700 a 800 ml. Na mulher, né, em nós mulheres, a bexiga ela vai ter uma capacidade um pouquinho menor, ela é um pouquinho, né, pequena em relação ao do homem, porque a gente tem, né, o nosso órgão reprodutor, que é o útero, que vai ocupar o espaço acima da bexiga. E lembrando, né, que quando nós mulheres engravidamos, muitas, eu não engravidei, não sei se vocês meninas já são mães, mas para quem já engravidou, né, sabe que quanto mais a gestação vai avançando, também vai aumentando a frequência de idas ao banheiro. Por que isso ocorre? Pelo que a gente já explicou agora, o que é que vocês acham? Porque pressiona a bexiga, né? Ela não consegue se estender muito. Não sei se ela fica baixa também. Como a gente falou agora, né, a bexiga em nós mulheres ela vai ter ela é um pouquinho menor. Por quê? Porque a gente vai ter o útero. Então imagine que o útero, né, ele quando a gente engravida, ele vai o quê? Crescer, né? Não o útero, mas o bebezinho que vai estar ali vai estar crescendo, 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 né? E quem é que vai ter menos espaço? A bexiga que vai estar aqui embaixo, né? Então, a frequência, né, de idas ao banheiro vai ser cada vez maior porque ela passa a ter uma menor capacidade de armazenamento porque tem ali um bebezinho, né, crescendo ali dentro que fica pressionando, tá? E aí por isso que quando nós mulheres engravidamos, a gente tem essa frequência maior, né, de idas ao banheiro para urinar devido a o bebê que está crescendo ali dentro. Por isso que quanto mais avançado for a gestação, maior a frequência de idas ao banheiro. Então, no caso aqui, a gente tem a bexiga masculina e a feminina, né? Então, a bexiga é um órgão muscular oco, elástico, que nos homens situam diretamente anterior ao reto. Então, aqui, ó, a gente tem o reto e a gente vai ter a próstata localizada logo aqui próximo, tá? Por isso que o exame de próstata nos homens é feito através do toque retal, porque, ó, se vocês observarem aqui, colocando o dedo aqui, a gente vai conseguir sentir, né, a parede aqui dessa região retal. Aí, como a próstata está localizada aqui, então vai ser possível observar se existe, né, um inchaço, se existe alguma deformação, né, algo diferente do que deveria ter ao você pressionar, né, e sentir ali com o dedo essa região. Por isso que o exame de toque ele é importante, certo? Então, na bexiga do homem, a gente vai ver, né, a uretra, ela saindo aqui, e ela é comum tanto ao sistema urinário quanto também ao sistema reprodutor, onde, no caso, a gente vai ver, a gente vai falando do sistema reprodutor daqui a pouco, né, onde a gente vai ter aqui a região escrotal, onde temos os testículos, o epidídimo, os ductos deferentes, e toda a estrutura até chegar aqui
onde vamos ter uma região que essa uretra, ela tanto, né, ela vai ser comum tanto ao sistema urinário quanto ao sistema reprodutor. Já em nós mulheres, né, nós não vamos ter uma uretra tão grande, a nossa uretra ela é bem curtinha, aí ela está à frente da vagina. Então, aqui a gente tem a vagina, então nós temos a vagina, nós temos dois orifícios, o da uretra e o vaginal, e abaixo do útero. Né? Então, imaginem, né, o bebezinho que vai estar crescendo aqui dentro, né, essa barriga crescendo cada vez mais, então vai estar pressionando, né, como a gente tinha falado agora há pouco. E aí eu pergunto para vocês, meninas, como só tem vocês aqui, né? E aí os meninos que forem assistir posteriormente, né? Vocês sabiam que em nós mulheres, diferente de vocês homens, nós temos dois orifícios na nossa região genital. Vocês sabiam, meninas? Sim, sabia. Então, né, vai ser justamente o canal referente ao sistema urinário, que vai ser a uretra, e o outro vai ser o canal vaginal, que faz parte do nosso sistema reprodutor, né, onde vai ser para a reprodução, vai ser introduzido o pênis para o sexo, né, e durante a ejaculação masculina ali ser eliminado os espermatozoides. Então, temos um orifício pequenininho à frente, que é a uretra, e um outro orifício mais atrás, que vai ser a vagina. E teremos o outro, né, orifício, que é a região anal, tá? Nessa imagem, a gente consegue, comparando essas duas imagens, a gente consegue visualizar a distância que existe entre o ósseo da uretra, tá? A saída, vamos dizer assim, né, da uretra, e o ânus. Então, vejam que a distância aqui é bem grande no homem. Já em nós, mulheres, ó, ela é bem curtinha. E aí, de acordo com a higiene da mulher, pode ser que haja, né, infecções geniturinário. Então, quando é geniturinário, significa que é do sistema genital, né, reprodutor, e do sistema urinário. Pela proximidade, então, pode ocorrer, né, de existir contaminação, né, com coliformes fecais, com bactérias do sistema digestório para a região geniturinário, provocando infecções tanto no sistema reprodutor quanto no sistema urinário. Quando adultos, nós mulheres temos uma frequência maior de infecção urinária do que homens, justamente por essa questão anatômica. Mas lógico que isso vai depender da higiene, dos cuidados, de quanto tempo você fica, o intervalo, né, entre ir ao banheiro, entre urinar, né, entre ir ao banheiro agora e depois de algum tempo. Então, tudo isso vai interferir. Quanto mais tempo você passar sem ir ao banheiro, isso vale tanto para homens quanto para mulheres. E meninas? Qual a relação entre passar muito tempo sem ir ao banheiro e infecção urinária? Lógico que isso não é um dia, não, tá? Isso é quando a pessoa, né, ela tem uma frequência muito grande de ficar, né, grandes intervalos entre um ir ao banheiro, né, entre uma ida e outra ao banheiro. E aí, vocês sabem? Meninas? Professora, Oi, Carla. eu não sei muito bem, mas Tente aí. tipo, Às vezes sabe. às vezes a bexiga fica muito cheia, como a gente não elimina, aí ela, como é que posso dizer? Aí ela fica muito cheia e retorna, sobe. Uma coisa tipo assim que eu tô querendo dizer. Não vai haver esse retorno, porque lembra que a gente falou que tem
os movimentos peristálticos nos ureteres. Então, não vai Sim. existir esse retorno, tá? O problema é o seguinte, quando a gente urina, antes de eu dar a resposta, vocês já fizeram exame de urina? Ou Já. Pronto. A primeira Eu já. Certo. A primeira orientação que o profissional ali passa para vocês é o quê? Libere o primeiro Liberar jato. o primeiro jato, eliminar o primeiro jato. Exatamente. E aí isso tem relação com o que eu vou falar agora. Quando a gente vai ao banheiro urinar, o que é que acontece? A urina vai ser expelida, consequentemente ela vai, né, entre aspas, lavar aquele canal, né? Tirar ali algumas coisas, algumas bactérias que estejam se desenvolvendo ali naquela região. Então, se eu passo muito tempo no intervalo entre uma ida e outra ao banheiro, mais tempo essas bactérias vão permanecer ali colonizando a região, podendo provocar infecções urinárias. Quando vai se fazer o exame de urina, pede-se para eliminar o primeiro jato, justamente porque esse primeiro jato vai vir com mais bactérias. E, neste caso, essas bactérias não necessariamente elas estão provocando algum dano. Agora, se após o primeiro jato ainda conter, né, ainda existir algumas certas bactérias ali que não deveriam, aí significa que você pode estar com um processo infeccioso ali, né? Você pode ter algumas bactérias provocando alguma infecção em você, ok? Então, por causa disso que não é indicado a gente passar muito tempo, né, entre uma ida e outra ao banheiro. E aí vem outra questão, que eu já falei. Por nós mulheres termos uma uretra pequenininha, então a chance dessas bactérias se desenvolverem e chegar logo, né, à bexiga são muito maiores do que a no homem, porque o homem, como eu disse, né, eles têm uma uretra um pouco maior. Então, quando a bexiga está cheia, né, sua superfície interna ela fica lisa. Quando ela está vazia, ela fica bem enrugadinha. E aí, quando ela estica, né, fica bem lisinha. Então, a área triangular na superfície posterior da bexiga não exibe rugas. Esta área é chamada de trígono da bexiga e é sempre lisa. Aonde existe esse trígono é limitado por 3 vértices, os pontos de entrada dos 2 ureteres e o ponto de saída da uretra, né? O trígono é importante clinicamente, pois as infecções elas tendem justamente a persistir nesta região. Aqui a gente visualiza o trígono que a gente falou agora. Os ureteres, ó, eles adentram, né, a bexiga e a abertura dos ureteres, aonde vai ter o gotejamento da urina, é justamente o que a gente chama de ósteo. Lembrando que ósteo é a abertura, ok? Esta região, portanto, ela vai ser lisa e toda o restante da bexiga, quando ela estiver relaxada, né, ela vai ter o que a gente chama de pregas da túnica mucosa. E quando ela estiver cheia, essas pregas elas vão se esticar, né, deixando ali a parede lisa. A gente tem o ósseo interno da uretra, que vai ser aonde se inicia a uretra saindo da bexiga, né, para que a urina ela possa ser extraída. E através desse ósteo, né, a gente vai ter o que chamamos de esfíncter, tá? Esse esfíncter interno da uretra, ele é involuntário, então a urina chegando aqui a gente não tem controle, só que a gente tem o esfíncter externo. Este esfíncter externo, ele vai ser controlado por musculatura, tá? Ele é justamente músculos que vão estar nessa região, impedindo que a urina saia, tá?
Se a gente relaxar esse músculo, aí a gente vai ter a liberação dessa urina. Aqui a gente tem o osso do quadril e o ósteo externo da uretra. No caso aqui, como está bem curtinho, a gente pode, indicar que seria de uma mulher. A uretra é um tubo que conduz a urina, da bexiga para o meio externo, sendo revestida por mucosa que contém grande quantidade de glândulas secretoras de muco. A uretra se abre para o exterior através do ósteo externo da uretra. E ela é diferente entre os dois sexos, como a gente já falou. E nos homens, além de ser maior, ela vai estar relacionada também ao sistema reprodutor. Já em nós mulheres, a gente tem só a uretra relacionada com o sistema exclusivo, o sistema urinário. Na mulher, a uretra não chega nem a 4 centímetros e faz parte exclusivamente do sistema urinário, como eu falei agora, e sua abertura, o seu ósteo externo, localiza-se anterior à vagina, ou seja, na frente, vai ser o primeiro orifício que a gente vai ter. Então, a gente vai ter a região clitoriana, a gente vai ter o ósteo da uretra e depois a vagina. E vai estar entre os pequenos lábios ou lábios menores. No homem, a uretra vai fazer parte tanto do sistema urinário quanto reprodutor. Ele mede cerca de 20 centímetros, ou seja, 5 vezes o tamanho da uretra feminina, mais ou menos. É muito mais longa por causa disso, por causa do pênis, da estrutura anatômica do sistema reprodutor masculino. Quando a uretra masculina deixa a bexiga, ela passa através da próstata e se estende ao longo do comprimento do pênis. Assim, a uretra masculina atua com finalidade de conduzir a urina e também o esperma, que será eliminado na ejaculação. Vamos ver agora, separadamente a uretra masculina, depois a feminina e chegaremos ao sistema genital de cada um. No caso da uretra masculina, ela vai ser dividida em 3 porções. A gente visualiza aqui a porção prostática, a porção membranácea e a porção esponjosa. A anatomia masculina, pegando aqui todo o sistema, tanto urinário quanto genital, a gente tem o seguinte. A região escrotal, onde a gente tem o testículo, que produz, vai ser o responsável pela produção dos gametas masculinos, que no caso é o espermatozoide. A gente vai ter o epidídimo, aonde na sua região caudal, que fica aqui onde estou passando o mouse, ele vai servir para o armazenamento do espermatozoide, para na hora da ejaculação ele ser liberado. A gente tem o ducto deferente, que são 2, A gente tem, na verdade, uma região escrotal com 2 testículos, cada um vai ter esse conjunto que eu vou falar agora. O epidídimo, o ducto deferente, a vesícula seminal, que vai estar envolvida com a questão reprodutora, e a gente tem aqui em amarelo a região prostática e em verde a uretra, tá? Então, na região da próstata, a gente vai ter o encontro, do sistema urinário com o sistema reprodutor masculino. Então, se essa próstata ela tiver inchada, a gente vai ter, pode, lógico, não necessariamente, mas a gente pode ter, chances maiores de ter problemas aqui no canal uretral, uma vez que o aumento do tamanho da próstata pode provocar a impossibilidade, de haver a condução aqui da urina. Observem a região anal, onde a gente tem aqui a próstata e o exame de próstata faz justamente o toque nessa região, porque se ele tiver inchado, se ele tiver com
um tamanho diferenciado, um formato diferenciado, através desse toque que vai ser possível fazer essa visualização. A gente tem, então, essa uretra, né, que se uniu aqui, formando uma única uretra, e que vai ser, né, eliminando aqui, através do pênis, tanto a urina quanto, né, os espermatozoides. A gente tem, então, né, a uretra, a região prostática, que é onde vai ter a próstata, a região membranácea e a região esponjosa, que vai estar no pênis. Na uretra feminina, a gente, né, comparando aqui, já falando, aproveitando a imagem, já para falar um pouco sobre a anatomia feminina, a gente vai ter a bexiga, tá? O osso púbico, tá? A bexiga, a uretra. Então, sistema urinário bem simples, né? Nessa porção final aqui, bexiga, uretra. Então, pequenos lábios, grandes lábios. A região clitoriana, como eu falei, que fica na região mais anterior ao ósseo da uretra. A gente tem o canal vaginal, né? Que compõe a vagina, onde, através da penetração, né, do ato sexual, a gente vai ter a introdução dele aqui. A gente tem a região da cervice, o útero, aonde vai estar relacionado no ciclo menstrual, onde a gente vai ter a parede do útero, onde a gente visualiza melhor nessa imagem aqui, aonde teremos o endométrio, que durante nosso ciclo menstrual, se não houve, né, a concepção, vai haver a descamação dessa região e por isso que a gente menstrua, que essa camada, né, ela vai se preparando para uma gestação. Se não houve a concepção, então essa camada ela vai descamar e aí a gente tem a menstruação, e aí isso varia de cada mulher de 3 a 7 dias. O caminho do espermatozoide, portanto, né, o pênis, ele vem até aqui. Após a ejaculação, o espermatozoide, ele pode ir para qualquer um dos lados das tubas uterinas. E nas fímbrias, posteriores às fímbrias, a gente tem o ovário, onde vai ser, na verdade, vai ser produzida, né, o nosso gameta feminino, que é o óvulo. Então, o óvulo ele vai ser liberado aqui nas tubas uterinas e, caso haja concepção, essa concepção formando o ovozigoto, né, o encontro do espermatozoide com o óvulo, ele vai se implantar na parede do útero. Então, só atualizando, pode ser que vocês encontrem, né, em algumas literaturas, trompas de falópio. Como a gente já viu, trompas de falópio não se utiliza mais, é uma nomenclatura desatualizada. A correta é tubas uterinas. Vocês já ouviram falar, meninas, de gravidez ectópica? Vocês conhecem o que é gravidez ectópica? Eu já ouvi falar, é o que o feto é formado nas tubas uterinas. Eu não tenho certeza, mas eu já ouvi falar. Exatamente. Na verdade, é quando a implantação, lembra que eu falei agora há pouco, que quando a concepção, né, quando o espermatozoide e o óvulo eles se encontram, eles formam uma única célula chamada ovozigoto. Isso pode acontecer aqui nas tubas uterinas sem problema. O que não pode acontecer nas tubas é a implantação. Então, a gente vai ter as células, né, que já começaram a se multiplicar. Elas geralmente, né, elas se implantam na região do útero. Se acontecer dele implantar na tuba uterina, então não tem como se desenvolver
E aí é necessário, ou então ocorre naturalmente um aborto natural, tá? Que chama. Porque ele não foi implantado, né, na região correta, o que impossibilitaria o desenvolvimento daquele bebezinho. Sistema reprodutor masculino. Agora saímos da questão do sistema urinário e vamos adentrar agora o sistema reprodutor. Então, os órgãos, né, do sistema genital masculino vão ser os testículos, que são os produtores dos gametas masculinos, então são chamadas de gônadas masculinas. Os sistemas de ductos, que são os canais deferentes, os ductos deferentes, os ductos ejaculatórios e a uretra. As glândulas sexuais acessórias, que são próstata, glândula bulbo uretral e vesículas seminais, e as estruturas de suporte, incluindo o escroto e o pênis. Os testículos, né, produzem esperma e secretam hormônios, no caso o hormônio masculino, que é a testosterona. O sistema de ductos transporta e armazena o esperma, auxiliando a maturação e conduz para o exterior, e o sêmen, né, contém esperma, mais as secreções das glândulas sexuais acessórias, para ajudar a nutrir os espermatozoides e ajudar no transporte durante a ejaculação. Como a gente pode visualizar aqui, nós temos a região escrotal, né, onde o escroto abriga os testículos. A gente tem aqui o testículo propriamente dito, que é a glândula onde vai ser produzidos os espermatozoides, né, a gônada masculina. Posteriormente, a gente tem aqui, ó, o epidídimo, certo? Que vai conduzir, né, os espermatozoides que foram produzidos aqui no testículo para os ductos deferentes. E como eu falei, na cauda do epidídimo, né, aqui nessa região, a gente vai ter o armazenamento dos espermatozoides. Lembrando que existe uma diferença entre espermatozoide e esperma. Vocês sabem, meninas, qual a diferença? Meninas? Eu não. Então, vamos lá. O espermatozoide, propriamente dito, ele é o gameta masculino. É ele que vai ser responsável pela fecundação do óvulo, né? Pela reprodução. O esperma, ele é um conjunto de coisas. Ele tem o espermatozoide, e vai ter estruturas nutritivas, muco, que permite ali a condução, né, o encaminhamento, vamos dizer assim, daqueles espermatozoides. Então, durante todo o trajeto, né, se você pegar no esperma, ele é meio viscoso, e isso é graças a todas as composições que tem nele, inclusive o espermatozoide. Tá? Então, o espermatozoide em si, ele é o gameta. O esperma o gameta, que é o espermatozoide, entre outras estruturas, certo? Ai, desculpa. Lembrando, né, que todo o nosso corpo ele vai ter vasos que vão ser responsáveis por nutrir as células para que elas possam exercer as suas funções. No caso do testículo, a gente vai ter estruturas que são chamadas de túnica vaginal e túnica albugínea, que vai estar recobrindo aí mais o testículo, né, mais internamente, e a mais externa seria a vaginal. O testículo é um órgão par, então existe o direito e esquerdo, que inclusive pode variar de tamanho, tá? Assim como o seio, né, de nós mulheres pode ter uma pequena variação, os testículos também podem. Isso é variação anatômica, como a gente já falou desde lá das primeiras aulas. Então, fica situado numa bolsa músculo-cutânea, denominado de escroto,
né, a qual está localizada na região anterior do períneo, logo por trás do pênis. Tá? A gente tem o pênis, a região escrotal, onde vai ter os testículos, e depois a gente tem a região perineal e o ânus. Cada testículo tem um formato ovoide, né, com um grande eixo quase que vertical e ligeiramente achatado no sentido lateromedial. Né, vai encontrar os dois, então ela é meio achatada. Do que decorre apresentar duas faces, duas bordas e duas extremidades. As faces são lateral e medial, as bordas anterior e posterior, as extremidades superior e inferior. O epidídimo, então, seguindo, né, os testículos, a gente vai ter o epidídimo. Na cabeça do epidídimo, os ductos eferentes do testículo continuam por ductos, novamente, muito tortuosos, então ele vai se emaranhando ali, né, que em seguida vão se anamastosando sucessivamente para construir um único tubo, que é o ducto do epidídimo. Ele é tão, vamos dizer assim, enroladozinho, da mesma forma que a gente viu lá no intestino delgado, né, que a gente tem metros de intestino dentro da gente, isso também vai acontecer com o epidídimo. Então, ele ocupa um espaço de aproximadamente 2 centímetros, mas se fôssemos esticar ele, ele teria ali o comprimento de 6 metros de extensão. Para vocês verem o quanto, né, que o nosso corpo ele consegue trabalhar de forma a otimizar espaço. A cauda do epidídimo forma uma curva, né, e é justamente nessa curva, constituída pela cauda do epidídimo, início do ducto deferente, que ficam armazenados os espermatozoides até o momento do ato sexual, em que são levados para o exterior. Lembrando, quando estou falando de ato sexual, é qualquer coisa que cause um estímulo para uma ejaculação, tá? Não necessariamente o ato sexual propriamente dito, né? Uma masturbação, por exemplo, pode fazer com que seja eliminado ali, né? Se houve a ejaculação, o gozo, né? Então, essa pessoa, esse homem, ele vai estar eliminando, certo? Aqui a gente tem, né, em destaque o testículo, a cabeça do epidídimo, a cauda do epidídimo, e aqui a gente tem ductos deferentes e vesícula seminal. Observem, gente, que o ducto deferente, ele passa por cima dos ureteres, tá? Então, ele faz toda essa curva aqui por cima do ureter, tá? Poderia, né, ser bem mais fácil ele simplesmente vir aqui, né, de forma reta. Mas não, ele tem todo esse percurso aqui. O ducto ejaculatório, né? Então, um fino tubo par que penetra pela face posterior da próstata, atravessando seu parênquima para ir se abrir por um pequeno orifício no colículo seminal da uretra prostática, ao lado do forame do utrículo prostático. Traduzindo, a gente tem, deixa eu só voltar aqui a imagem, a gente tem aqui, ó, a vesícula seminal, a gente tem o ducto deferente, que vai simplesmente servir, né, para o encaminhamento dos espermatozoides. A gente tem a vesícula seminal, que vai ajudar a liberação, né, de fluidos aqui junto com o espermatozoide. Olha quem está aqui, a próstata, tá? Então, essa próstata aqui a gente vai ter o ducto ejaculatório, né? E a próstata aqui vai tá passando através dela a uretra, né? Que vai se formar um único canal aqui para a eliminação. Estruturalmente, o ducto ejaculatório, assim como a vesícula seminal, tem a mesma constituição do ducto deferente. Aqui a gente tem a bexiga, a próstata, tá? A vesícula seminal e o ducto que sai da vesícula seminal, a gente tem o ducto ejaculatório. Aqui, né, porção da uretra, que vai se unir com o ducto ejaculatório aqui, ficando só a uretra até a parte externa. Vesículas seminais.
O líquido, né, secretado pelas vesículas seminais normalmente constitui 60% do volume do sêmen, né? Então, além dos espermatozoides, a maior parte do sêmen vai ser constituído pelas estruturas que são, pelo líquido que é produzido na vesícula seminal. Aqui a gente tem a bexiga. Como eu falei, o ducto deferente, né? Ele vem aqui dos testículos, faz uma volta por cima do ureter. Aí a gente tem a vesícula seminal, a próstata aqui nessa região, certo? E aqui a gente tem a bexiga. Então, visualizando por aqui, né? A gente tem a vesícula seminal, o ducto ejaculatório, a próstata, a uretra e, né, seguindo até o final. A próstata é mais uma glândula cuja secreção é acrescentada ao líquido seminal. Então, além da vesícula seminal, a gente também vai ter na próstata. A gente também vai ter na próstata líquidos sendo produzidos para ajudar na formação do sêmen. O pênis, né, o órgão erétil e copulador masculino, ele é representado por uma formação cilindroide que se prende à região mais anterior da região do períneo e cuja extremidade livre é arredondada. O pênis ele vai ser dividido em região do corpo esponjoso e corpos cavernosos. E na sua parte mais anterior, a gente vai ter a glande, que vai ser a parte mais sensível, que se vocês estão estudando embriologia, né, se eu não me engano, vocês vão ver que no desenvolvimento embrionário, né, toda a estrutura peniana, ela tem a mesma origem que na verdade, todo o sistema reprodutor masculino, eles vão ter a mesma origem do nosso sistema reprodutor feminino. Eles são iguais, só que devido a características genéticas, né, através do cromossomo XX, a gente vai ter o desenvolvimento de características femininas e no caso do homem, né, XY, vai ter o desenvolvimento de estruturas para a região genital masculina. Só lembrando que nós mulheres, né, então se fala muito da região peniana, né, do pênis do homem, né, a gente tem uma sociedade muito falocêntrica, né, que tudo está ligado ao pênis, mas nós mulheres temos o dobro de terminações nervosas, né, elas sensitivas na região clitoriana. O problema é que, né, muitas vezes os parceiros não conseguem dar o prazer suficiente para nós mulheres. Pênis, né? Então, continuando, o tecido que tem a capacidade de se encher e esvaziar de sangue, né, forma 3 cilindros, dos quais 2 são pares, direito e esquerdo, e se situam paralelamente por cima, considerando-se o pênis em posição horizontal e semereto. E o terceiro cilindro que vai ser ímpar e mediano, situado longitudinalmente por baixo dos 2 precedentes. Então, o corpo esponjoso e os corpos cavernosos, quando, né, o homem ele tem um estímulo, né, erótico, então ele vai ter uma ereção. E essa ereção ela se constitui justamente pela irrigação sanguínea que vai ter nessa região, fazendo com que esse sangue, né, ele fique ereto nessa região. Os 2 cilindros superiores recebem o nome de corpos cavernosos e o inferior, né, de corpo esponjoso do pênis. Aqui a gente tem uma ilustração comparativamente de um pênis, né, relaxado e após um estímulo, né, sexual. Observem que a gente tem aqui a veia dorsal profunda, observem ela, que sofre uma alteração. Tá? A gente tem as artérias,
né, que elas vão ser aumentadas, então o sangue, né, vai haver ali um alto fluxo sanguíneo nessa região, fazendo com que esse pênis ele fique ereto. Então o corpo cavernoso ele fica cheio de sangue, tá? E esse sangue ele fica concentrado ali por um tempo. Meninas, vocês já ouviram falar de priapismo? Hein? Eu não. Também não, professora. Vocês podem até ter ouvido falar, só que, assim, não com esse nome. Vocês podem ter visto em algum filme, alguma coisa do tipo, mas não estão associando. Então, o priapismo é quando acontece uma ereção involuntária persistente, ou seja, o homem fica ali por horas com o pênis ereto, certo? E isso é danoso, porque, como a gente está vendo aqui, né, a gente vai ter uma região aonde vai ficar com a concentração de sangue. E com o tempo, né, é necessário ali que esse sangue, vamos dizer assim, no ato sexual normal, né, demora alguns minutos ali, e isso retorna à normalidade. Então, teve ejaculação, o pênis vai voltar a ficar flácido, mesmo que posteriormente haja uma outra ereção, mas houve esse intervalo, né? No priapismo, não. O homem, ele sem estímulo sexual nenhum, ele vai estar lá todo ereto. Existem algumas medicações, certo, que provocam isso, e no caso, a ereção ela dura mais de 4 horas, ou é recorrente ao longo de várias horas. Normalmente, esse pênis ele vai ficar com isso, né, com esse priapismo dolorido, sensível. É necessário tratamento imediato. As opções para reverter, vamos dizer assim, esse priapismo, né, é uma drenagem de sangue no pênis, então, né, vai ter que ser colocada ali a seringa e aspirado, e medicação para restringir o fluxo sanguíneo na região peniana, né? Então, quando isso ocorre, não é, né, nada agradável para o homem que está passando por isso. Muitas vezes, né, o homem ele acaba ficando constrangido em buscar ajuda, só que é necessário buscar ajuda sim, tá? O tratamento, como eu falei, tem que ser imediato. É, pode ser indicado, né, para aliviar a dor e diminuir um pouco a inflamação, a questão de colocar a bolsa de gelo na região enquanto, né, você está indo buscar a ajuda médica, certo? Então, se por acaso, meninas, vocês se depararem com alguém, né, com algum homem que esteja numa situação como essa, orientem para ir buscar um médico para tentar reverter a situação, ok? Porque isso pode causar problemas, né, mais graves para aquele homem, certo? E é necessário Professora, urgência. aí no caso, quando eles tomam o Viagra, é para fazer isso aí? É para acontecer isso aí com o medicamento? No caso, o Viagra ele vai, né, provocar uma ereção, tá? E aí, dependendo, lógico, cada pessoa reage de uma forma, né? Mas dependendo, pode ocorrer do homem que tomou, né, o Viagra, ele acabe desenvolvendo um priapismo, tá? Lembrando, priapismo é se for mais de 4 horas. Até 4 horas ainda, né, vamos dizer assim, pode ser considerado normal, né? E aí precisa se isso permanecer, né, preciso ser levado para um médico. No No caso, eu digo caso, assim, no caso, a função do Viagra, de uma forma mecânica, né? Assim, é isso, é para é fazer deixar o isso aí, pênis no caso. ereto. Uhum. Entendi.
Porque, assim, se você está tendo estímulo sexual, né, e você não, no caso o homem, né, ele não consegue ficar com o pênis ereto, então vai utilizar de algumas alternativas, né? Como eu disse, a gente vive numa sociedade muito falocêntrica e acha que o ato sexual ele só pode ser realizado se for através do pênis, né? Mas e aí muitos desses homens eles usam, né, o recurso do Viagra. Só que lembrando, existe em contraindicação. Viagra geralmente é utilizado por pessoas mais velhas. Só que Viagra ele é contraindicado para quem tem problemas cardíacos. Só que a gente tem, né? Fica meio contraditório, porque muitos homens de idade, né, têm problemas cardíacos. Só que eles querem mostrar que ainda estão em plena forma, né, sexualmente falando, como eu disse, por uma sociedade falocêntrica, acha que o sexo só vai ser ali se o pênis dele estiver ereto. Né? E aí, quando acontece, e isso principalmente quando mais jovem, né, de o homem ele não conseguir, né, ficar ereto, ou então ter uma ejaculação precoce, isso é o fim do mundo. Não, continua ali, gente. O problema está muito na cabeça também, né? Às vezes a pressão muito grande de você, eu tenho que ser, entre aspas, né, o garanhão, eu tenho que fazer e acontecer, mostrar que eu sou o melhor homem na cama, não sei o que, lá. Aí às vezes fica tanto na pressão disso, né, de querer satisfazer ali o outro, né, a pessoa que está ali com ele, que acaba afetando, né, lá no serviço lá embaixo. E aí acaba não tendo a ereção, tá? Lógico que existem fatores patológicos que podem estar fazendo com que haja essa perda da libido, né, tanto em homens quanto mulheres. E aí, se isso persiste por muito tempo, é necessário buscar um médico. Pode ocorrer de como eu disse, é só uma questão de ser uma pessoa que você queria muito ficar, né? E aí ter aquela pressão de querer mostrar ser o melhor do mundo para aquela pessoa, e aí acontecer de não funcionar. Mas se toda vez que você tenta você não tá com o homem não está conseguindo ficar ereto, então é necessário buscar ajuda médica para verificar a causa, né, o motivo que está fazendo aquilo ocorrer, tá certo? Certo. E às vezes até funciona, né? E eles ainda querem tomar esse remédio. Não sei por Isso, quê. pronto, um exemplo, um homem, né, ereto aqui, para finalizar, para não ficar essa imagem de fim por muito tempo, tá, gente? Eu volto Não é, aqui. professora? Que negócio feio. Mas é só para mostrar, para representar. É muito engraçado. Mas tem Como eu que vou falar mostrar. ainda um pouquinho, é para não ficar essa imagem assim. Peraí, Kit. Deixa eu ver, até me perdi no que eu ia falar agora. Oi, tá vendo? É que Dizendo assim, que tem até homens que funcionam normal. Sim. E mesmo Então, assim ainda toma. isso geralmente vai estar ocorrendo quando são homens jovens, né? Porque é natural, você tem ali um certo período, né? E lógico, depende de como que você leva a relação, o ato sexual, pode durar um pouco mais ou ser mais rápido, né? Você tem, como eu falei, uma ejaculação precoce e tal. Então, tudo vai ser como que você, né, leva ali o momento. E aí tem homens que funcionam normal, saudável, mas para dizer que é uma pessoa, um homem, né, que demora muito, que faz, acontece, aí vai lá, toma medicação, né, toma um Viagra sem necessidade alguma, tá? Nós, mulheres, muitas vezes, nós demoramos mais para chegar no orgasmo do que o homem. E aí, o que é que acontece? Nós precisamos de mais estímulos do que o homem. E por termos uma sociedade falocêntrica, muitas vezes o parceiro ele não busca a questão das preliminares, né? Ele já quer lá o ato da penetração e pronto, acabou-se. Só que, como eu disse, nós mulheres
nosso corpo trabalha diferente, a gente precisa ter mais estímulos e as preliminares elas servem para isso, mas nem todos os homens acham isso importante e aí fazem o serviço, acabou e só ele, né, chegou ao orgasmo e pronto. Infelizmente, a maioria das mulheres, elas não chegam ao orgasmo durante uma relação sexual, né, com o parceiro. Infelizmente, né? A gente precisa lutar Tem umas que mais. não sabem nem o que é, né, professora? Uhum, Tem exatamente. muitas que não sabem nem. Viveram, Eu tenho uma. casaram, tiveram não É, sei quantos filhos na vida e nunca chegaram ao orgasmo. eu tenho uma liberdade, assim, de conversar com minha mãe, brincar e tal, bem Uhum. grande, assim, em relação a essas coisas, né? Aí, como ela faz muitos anos que está separada, e às vezes eu brinco com ela e tal. Eu digo, mãe, a senhora só fazia papai e mamãe, não sei o quê. Aí ela chega para me dizer, só, tu é doida? Se eu fizesse como vocês fazem hoje em dia, Aí era eu chamado dizia de. que que tinha arrumado outro homem, aprendeu isso com outro Aham. homem, não sei o quê. Que É. coisa tão, né? Ah, Uhum. meu Deus, minha mãe nem saía de casa. Engraçado que o homem podia fazer e acontecer com É, outras, né? E a mulher não, tem que ser só aquilo. E é, aí existe aquele ditado, né, que eu acho ridículo. Ah, tem a mulher para casar e a mulher para transar. não é? É ridículo, gente, isso. Por Coisa quê? Porque a da gente vive sociedade numa sociedade machista. machista. Exatamente. Quer dizer que a mulher de casa, que faz tudo para um homem, não pode ser ter orgasmo, né? Porque Uhum. vive em prol do homem, da família, de filho, dona de casa, que é um serviço que não acaba nunca. Aí não pode, pelo menos, sentir um orgasmo. É Aham, ridículo isso. exatamente. Então, meninas, pela hora a gente já passou 2 minutinhos. Semana que vem a gente continua. Vocês preferem que eu grave logo a próxima aula sobre o sistema reprodutor feminino, ou vocês preferem que a próxima aula ainda seja ao vivo e aí, quando a gente passar para o próximo sistema, eu faço ela gravada? O que é que vocês acham? Meninas? Érica, Carla? Professora, por mim, o que a senhora achar melhor. Eu tô falando assim pelo assunto, porque eu acho que talvez, como a gente vai falar do sistema reprodutor feminino, eu acho que seria interessante ter a participação de vocês. Eu acho legal, porque tem como a gente Interagir melhor. debater, interagir, né? Tem Pronto. coisas que a gente acha que é uma coisa e não é outra. Exatamente. Exatamente. Tem gente Então eu que vou tem ver vergonha assim. de perguntar. Eu Eu mesmo não vou. tenho. Fale, fale. Eu mesmo não tenho vergonha de perguntar assim. Pelo menos por aqui não, porque a senhora nem me conhece e eu nem conheço ninguém ainda. Aí eu não tenho não, mas quando chegar o momento, né, da gente, se Deus quiser, ficar Ao todo vivo. mundo, aí vai ser Uhum. Eu vou diferente. marcar, tá? A aula prática da gente no laboratório. Professora, eu fico preocupada com essa aula prática. Será que a gente vai se prejudicar em relação a isso? Porque já vai terminar, né? Não, Assim, eu vou marcar antes de esse do terminar, se P2, a preocupe senhora não. vai ficar com a gente. Não, antes de acabar, eu vou marcar a nossa aula. Não se preocupe, Ah, não. sim. É porque a outra professora, a outra professora de anatomia do outro curso, de enfermagem, ela tá tendo as aulas práticas agora. Ah, Aí, quer dizer que para não dar mesmo com a choque. pandemia, mas a gente pode ir. Vai Sim, poder ir sim, à aula sim, prática. sim. Uhum. Ah, tá. Eu estava pensando que era por conta da Não, é pandemia. agora ainda esse semestre. Ah, Professora, Oi, é. na aula prática, eu vou querer a explicação daquela parte do coração lá do átrio. Certo, sim, É, sim, sim, fica melhor. Tá certo. A gente vai fazer vamos dizer, um resumão, tá, dos sistemas, né, do que a gente viu no, na disciplina como um todo, tá? E aí, eu preciso justamente, que a professora Mona Lisa termine, porque eu vou precisar ir no laboratório, preparar tudo do jeito que eu quero para mostrar para vocês. Certo? Aí, para não, vamos supor, eu vou dar aula amanhã, só que hoje a professora está dando aula, ou então ela vai dar aula de manhã e eu vou dar aula à tarde. Só um exemplo.
Então, não daria tempo para eu preparar o material todo do jeito que eu quero para dar aula para vocês. Então, eu tenho pelo menos um período ou um dia, de preferência um dia anterior, para eu deixar tudo prontinho, para quando for no outro dia que vocês forem para a aula, já tá tudo ok. Certinho? Tá Certo. certo. Então, a próxima aula vai ser ao vivo e a outra é gravada, né? Isso. Não, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar já gravar a aula mais para frente, certo? Eu não estou devendo para vocês a aula. Aí eu vou ver mais ou menos quanto que daria para a aula que vem e aí eu gravo as aulas que seriam mais para frente, ok? E aí a gente marca a nossa aula prática, Tá ok. certo? Certo. Então, meninas, boa noite, tenham um excelente final de semana, se cuidem, usem máscara, evite aglomeração. E até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Tchau, noite, professora. obrigada. Nada.